Deus é realmente grande, muito grande. E grande em tudo, grande em amor, grande em graça e em misericórdia. E pelo seu grande amor e pela sua grande graça e misericórdia, Ele nos tem chamado para si, para sermos participantes do seu reino. E é um privilégio que nós temos, sermos participantes do reino de Deus. O Evangelho de Lucas, onde nós temos meditado domingo após domingo, ele nos tem falado muito e temos aprendido muito, espero eu, sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos ler em Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Lucas 18, 15 a 17. E o texto diz-nos assim: E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então o Senhor tem falado aqui sobre o reino. Antes, nos versículos anteriores, os 9 até 14, Jesus ensinou-nos sobre o contraste entre o arrogante, o fariseu, e aquele humilde publicano. Entre aquele que se justificava a si mesmo e aquele que se entrega à graça de Deus. E entrega-se numa atitude de completa dependência dessa graça. O publicano dizia, nem levantava os olhos e dependia realmente da graça de Deus. A conclusão, uma vez mais, foi que aquele que se humilhou foi justificado e aquele que se exaltou e que foi arrogante, não foi. Agora, seguindo esta mesma linha de pensamento, Lucas vai-nos agora relatar um outro episódio. Um episódio com crianças. E mais uma vez, o Senhor Jesus vai usar este episódio para nos ensinar sobre o reino de Deus. E nós queremos aprender sobre o reino de Deus. Aquilo que nós vemos aqui é algumas visões diferentes sobre o reino. O que nós temos no versículo 15 é que havia pais que traziam crianças para que Jesus as abençoasse, lhes tocasse. Se nós olharmos para Mateus 19 e Marcos 10, onde o mesmo episódio está também relatado, nós vamos ver que essas crianças eram crianças pequenas, talvez algumas ainda crianças de colo, crianças pequeninas que os pais trouxeram para que Jesus lhe impusesse as mãos e orasse, abençoasse aquelas crianças. Era muito comum isso acontecer, os pais trazerem os seus filhos aos rabinos, aos rabis, para que fizessem essa imposição de mãos, esse toque na criança e as abençoassem. Este comportamento revelava da parte dos pais, daqueles que trouxeram as crianças, o reconhecimento da autoridade de Jesus. Ninguém leva a sua criança para ser abençoada a alguém que não reconhece a autoridade, que não reconhece a autoridade espiritual. Então, há esse reconhecimento dessa autoridade por parte dos pais em relação a Jesus. Tal como Nicodemos, aqueles que se lembram da história de Nicodemos, Nicodemos, quando foi ter com Jesus, o que é que ele disse? Rabi, não é? Então, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus
Era o reconhecimento de que aquele rabi, ou daquele rabino, como os irmãos queiram dizer, aquele rabi, aquele mestre, era um homem de Deus. Era alguém com autoridade espiritual. Então, quando os pais trazem os filhos até Jesus para os abençoar, é porque reconhecem em Jesus alguém que tem poder para dizer palavras de bênção para os seus filhos. O que é que eles procuram? O que é que eles pretendem com isso? Eles pretendem um reconhecimento e como que uma oração poderosa de alguém pensando num futuro bom para os seus filhos. Quando alguém quer que os filhos sejam abençoados, eles estão a pedir o quê? A pedir que Jesus intercedesse ou que, de certo modo, naquele tempo a bênção era quase como uma profecia, não é? Para o futuro da criança. Queriam proteção dos males, queriam que aquela criança crescesse saudavelmente, fosse próspera na sua vida, que tivesse um futuro risonho. Então, esta criança é pequenina, mas, Senhor, Mestre, não é? Abençoa para que ela tenha um futuro muito bom. Mas apesar disso, apesar de trazerem aquelas crianças até Jesus, os pais, como era costume naquela altura, não esperavam muito das crianças naquele momento. Ou seja, os pais não consideravam ainda o presente como importante. Crianças são o futuro. Era aquilo que se dizia. Aliás, ainda hoje muita gente diz isso, não é? As crianças são o futuro, não são o presente. E não consideravam o presente muito importante. A sua visão está no futuro dos filhos. Quando eles forem adultos, quase como que dizendo, agora ainda não são gente. Então, Senhor, abençoa os meus filhos para que no futuro eles sejam alguém. Esta era a visão dos pais que traziam as crianças. Mas nós temos aqui a visão também dos discípulos em relação às crianças. Qual era a visão dos discípulos? Nós vemos que o versículo diz que os pais traziam e os discípulos repreendiam-nos e tentavam impedir que as crianças chegassem até Jesus. Eles não reconhecem, mais uma vez também, são eles que não reconhecem que aquelas crianças, no presente, elas fazem parte também do plano de Deus. Que Deus tem propósito para essas crianças. A sua preocupação era com os adultos. Eles estavam preocupados com os adultos que estavam ali a ouvir Jesus. Eles não queriam que as crianças estragassem o culto, não é? Não queriam que as crianças estragassem toda a cerimónia, o que estava a acontecer. Os adultos, esses sim, são a população ativa, são aqueles que precisam de ouvir, porque são eles que vão fazer com que o reino cresça. E a visão que eles tinham do reino era uma visão provavelmente não, nós sabemos que ainda era uma visão muito limitada às coisas da terra. Então, talvez eles estivessem preocupados, é bom que eles ouçam o Mestre para o seguirem, para ser mobilizado aqui um grande exército para lutar contra os romanos. Perdão. Mas, em relação às crianças, não, as crianças agora só vão atrapalhar. As crianças agora só atrapalham. Eles queriam era alguém que fosse uma mais-valia para lutar, para trabalhar, para se envolver no reino já. Ora, esta visão era mesmo falta de visão. Esta visão era cegueira espiritual. Muito preocupados com toda a logística da reunião, com a organização do evento e muito pouco preocupados com o aspecto espiritual, com a bênção, com a alegria dos pequeninos, com a paz que eles poderiam sentir, com a alegria de estar até com Jesus. A intenção deles até poderia ser boa, ter um bom programa, mas a ação deles foi muito má. Sem entender o propósito e os valores do reino de Deus, eles quiseram fazer assim uma espécie de triagem de quem é que poderia chegar a Jesus ou não poderia chegar a Jesus. Portanto, é uma visão distorcida
do reino de Deus que os leva a não permitir a bênção de Jesus sobre os pequeninos. Então temos aqui a visão dos pais, temos aqui também a visão dos discípulos, mas ainda há aqui a visão de Jesus sobre as crianças. E a visão de Jesus é uma visão completamente diferente. O versículo 16 diz assim: mas Jesus, chamando-as para si, então, disse aos discípulos: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A visão de Jesus é diferente. Ele chama agora para si os pequeninos. Repreende severamente os discípulos. Nós podemos imaginar Jesus: o que é que vocês estão a fazer? Não é? Por que é que vocês estão a impedir as crianças? Deixem vir as crianças. Tragam lá as crianças, não é? Ele repreende severamente os seus discípulos. Há uma grande tendência para ignorar a importância das coisas espirituais na vida das crianças. Ensinar sobre Deus, orar com as crianças, trazer as crianças para a oração, para a participação nos cultos, nas atividades da igreja. Muitas vezes achamos: não, elas vão atrapalhar, ou elas ainda são muito pequeninas para participar nessas coisas, são muito novos, vão ficar aborrecidos, eles não entendem, quando forem mais velhos talvez. Mas todos estes argumentos são argumentos errados e são contrários àquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia nos ensina a ensinar as crianças, a Bíblia nos ensina a trazer as crianças, a envolver as crianças. E muitas vezes nós vemos crianças a participar no ministério de Jesus. Vejam aquela multidão, que se não fosse uma criança dar 5 pães e 2 peixinhos, não é? Às vezes eu confundo os 5 pães e os 2 peixinhos com 2 peixinhos e 5 pães. É a mesma coisa. Ao contrário. Bom, mas os irmãos estão a perceber, não é? Mas se não fosse aquela criança a oferecer o seu lanche ou o seu almoço, uma multidão enorme não tinha sido alimentada e não tinha contemplado um fantástico milagre de Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus envolve as crianças no seu ministério. Nós temos que envolver as crianças. Em Provérbios 22:6 diz: ensina o menino no caminho em que deve seguir, e até ser grande não se desviará dele. Também no livro de Deuteronômio, quando o Senhor ensina o seu povo a amá-lo, dizendo, deixando este mandamento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele diz logo a seguir: e estas palavras, tu vais ensiná-las, vais inculcá-las, quase como que imprimi-las nos teus filhos, a toda a hora, a todo momento, em todo o dia, para que eles aprendam também a amar a Deus. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos nos nossos planeamentos, nas nossas atividades, até nas nossas decisões de participar ou não nesta atividade da igreja, ficamos a pensar: não vou levar a criança. Não. Irmãos, o Senhor não quer que haja impedimento das crianças no seu reino, porque Ele ama as crianças, precisa das crianças. As crianças não são o futuro da igreja. As crianças são o presente da igreja. E o presente em 2 sentidos. São o presente oferta, só falta o lacinho, não é? E são o presente da atualidade. Eles fazem parte da igreja. Há um versículo no livro de Jonas que é muito interessante. Sabem que Jonas foi mandado à cidade de Nínive e ficou muito aborrecido no fim quando Deus perdoou aquela cidade e não destruiu a cidade. Ficou tão aborrecido que fez birra. Ficou lá amoado. E Deus fala com Jonas. E uma das coisas que Deus diz a Jonas é: então tu ficas tão aborrecido aí porque houve uma planta que te fazia sombra e murchou, tu não fizeste nada por aquela planta, e eu não iria ficar incomodado quando numa cidade há mais de 120 mil crianças. Mais de 120 mil crianças que
eu tenho compaixão delas. Em Jonas, capítulo 4, versículo 11, os irmãos podem ver isso. O que é que lá diz? Não usa o nome criança, mas diz o nome de pessoas ou homens que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Ou seja, ainda não têm idade para ter consciência. E o Senhor está a dizer, como é que eu não vou ter compaixão daquelas mais de 120 mil almas tão inocentes, tão ingênuas, que são crianças. Deus ama as crianças. Por isso é que nós temos de investir no trabalho com as crianças, temos de trazê-las realmente à casa do Senhor. Jesus ama as crianças, quer abençoar as crianças e por isso Jesus chamou e chama para si as crianças. O que é que isto nos ensina, irmãos, sobre o reino? Isto nos ensina que nós, não apenas pelas crianças em idade, mas também as crianças em conhecimento, os mais pobres, os mais fracos, os mais indefesos, todos são importantes. E Jesus chama a todos para o seu reino, porque Ele os ama. Agora, ainda falando sobre as crianças mesmo, crianças, há uma pergunta que nós temos que fazer. Será que o meu comportamento, a minha atitude, a minha postura perante as crianças é também de impedi-las de vir a Jesus? Às vezes nós impedimos as crianças de vir a Jesus. E é bom que a gente pense que Jesus as chama para si. E não importa que idade têm. Nós temos muitos exemplos. Ainda esta semana no nosso grupo lá em casa, uma irmã falava de uma criança que orou e Deus respondeu à oração naquele momento, não é? E tivemos a oportunidade de partilhar até outra experiência em que uma outra criança orou. Olha, a oração das crianças é poderosa. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. A oração das crianças é poderosa. O Duarte vai casar com a Carolina. Com a Carolina. Senão começava a fazer confusão como os peixes e os pães. Com a Carolina. E eu lembro que o Duarte, uma vez, quando conheceu ou quando conversou com a mãe da Carolina, a Anabela, ela contou um episódio que se viveu em Évora, quando eu estava a pastorear a igreja de Évora. E esse episódio foi que nós tínhamos um concerto marcado com um grupo que vinha trabalhar com o grupo bíblico universitário, mas chovia muito. Choveu a semana toda, choveu aquele dia todo, e nós a orar, a pedir a Deus que parasse a chuva. E pouco tempo antes do concerto, eu estava no carro, numa carrinha grande, era uma carrinha de 9 lugares, com um outro jovem, porque tínhamos ido comprar o jantar para o grupo musical. O Tito, criancinha naquela altura, com 7 anos, estava no último banco, 3 bancos, não é? Estava lá no fim, connosco. E eu comentava com o Gabriel, que era esse jovem, olha, é melhor nós desistirmos, tentarmos fazer outra coisa, porque não vai haver concerto. A chuva não para. E lá de trás, do último banco, a criança que lá estava dizia, vai. Eu até tinha esquecido que ele estava lá. Vai? Sim, eu orei e a chuva vai parar. Eu só fiz uma oração muito rápida naquela altura. Senhor, não desiludas o rapaz. Sabe o que aconteceu? Passado pouco tempo a chuva começou a parar. Ainda apareceu o sol no céu, as nuvens ainda desapareceram. Ainda conseguimos realizar o concerto, apesar do senhor do som não querer montar as coisas, porque depois chove, estraga-se o equipamento, e eu já fortalecido na fé do meu filho. Não, pode pôr, não vai chover. E realmente o concerto realizou-se, terminou, era meia-noite, arrumámos todas as coisas
E eu lembro-me que estava em cima do palco a ajudar, pus uma viola dentro do saco, entreguei a alguém e uma pinga caiu-me no nariz. E começou a chover novamente. E a chuva parou enquanto houve necessidade para a realização do concerto. Isto para dizer aos irmãos que a oração das crianças tem poder. Porque elas oram com o coração limpo e com fé. E com fé. Não os impeçais, disse Jesus, deixem vir os pequeninos a mim. Aqui o Senhor está a ensinar-nos também um princípio sobre o reino de Deus. Um princípio para entrar no reino de Deus. E por isso nós não devemos criar obstáculos. O Senhor disse, dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus, diz lá no versículo 16. Quer isto dizer que todas as crianças fazem parte do reino de Deus? Sim. Podemos dizer, o Senhor diz, dos tais é o reino de Deus. Deus conhece essa idade da inocência. Não é do não pecar, porque todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores. Mas o reino de Deus é dos pobres, é dos humildes, dos pobres de espírito. O Senhor disse, bem-aventurados os pobres de espírito. O reino de Deus é dos pobres de espírito, não é dos arrogantes. O reino de Deus é dos fracos, é dos pequenos. A criança é pura? Deixa-me dizer, não é. Pura no sentido de sem ter pecado, sem ter mancha. Não, as crianças são pecadoras. A Bíblia diz que são. É só perguntar aos pais que aqui estão, ou então lembrar-se. Nós nunca ensinámos os nossos filhos a fazer mal e eles fazem. De pequeninos. Ainda, eu lembro-me daquele menino que eu falei há pouco, que orava com força, de ele dizermos não e ele. Não mexe ele. Não é? Ou então, quando alguma coisa acontecia entre ele e a irmã, não fui eu, não foi ninguém. Não é? Quem ensinou a mentir? Quem ensinou a esconder o mal? Nós nascemos com este vírus que se chama pecado. É hereditário, que depois se desenvolve. Portanto, a criança é pecadora também. Mas o que é que o Senhor está a querer dizer quando diz dos tais é o reino dos céus? É porque a criança é um ser dependente. Dependente. E só entra no reino de Deus aquela pessoa que depende da graça de Deus. Aquele que acha que consegue chegar lá pelos seus próprios meios. Se eu fizer isto, fizer isto, fizer isto. Tal como o fariseu dizia, eu fiz e eu faço. Não, esse não chega lá. A criança é dependente, ela precisa de ajuda, precisa de apoio e chama e clama e chora por ajuda. Ela precisa. Eu vejo a minha neta, quando ela agora quer comer, e ela devora a comida, não é? Quase não dá tempo para a colher ir lá ao prato, já está, não é? A gente põe na boca e quando volta já está, já quer mais, já abre logo a boca. Então, eles são dependentes. Ela precisa. E todo aquele que sente essa dependência e que sente a necessidade de Deus é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. A criança é vulnerável, é frágil, é fraca. A criança confia, tem fé. Tudo que nós dissermos à criança, ela acha que sim. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e as desprezíveis e as que não são. Deus busca para si aqueles que são humildes. Por isso, lembrando o publicano, o pecador, que dizia, tem misericórdia de mim, pecador, o Senhor salva aquele que pede com fé, humildemente, e depende do Senhor. E a criança é assim. A criança é dependente e ela confia. Se bem que a criança tem várias fases na sua confiança. Os pais devem se recordar que há aquela idade, que eu chamo a primeira fase, em que eles nos dizem assim, pai, ou mãe também, não é? Como é que é? O que é isto? E nós dizemos qualquer coisa e eles aceitam, não é? Até
perante os outros, eles vão quase que fazer guerra, dizendo, o meu pai disse que era assim. Portanto, confiança total. É assim que devemos ter essa confiança com Deus também. É claro que depois há uma outra fase em que eles, assim um bocadinho já mais velhos, começam a dizer, ó pai, sabias que... Não é? Aí já não estão a dizer ao pai que o pai sabe tudo. Ali já estão a ver se o pai sabe tudo. Se o pai sabe. Tu sabias que... eu descobri que... Tu sabias... Então estão ali a pôr os pais em teste. Claro que depois há aquela outra fase em que eles dizem assim, pai, tu não sabes. Isso era no teu tempo, agora é diferente, tu não sabes nada. Mas se estão a viver uma destas fases, tenham esperança. Porque vai passar. Há aquela fase em que eles vão crescer e já com alguma maturidade eles vão dizer assim, pai, como é que tu farias no meu lugar? Que conselho é que me davas? Não é? Porque eles perceberam que o pai ainda tem alguma sabedoria. Mas nós estamos a falar daquela primeira fase, das criancinhas que dizem o pai sabe tudo. E é assim, é aquele que chega junto de Deus e diz, Senhor, tu sabes tudo. Toma a minha vida. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Completa dependência. Fé. É dessas pessoas que têm este espírito que é o reino de Deus. Por isso, o Senhor diz que há uma condição. O versículo 17, Jesus disse, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Nós temos que ser como crianças. Nós temos que ser como crianças. Crianças que dizem, eu não sei nada, tudo aquilo que eu ouvi e aprendi tem que colocar à luz da palavra, à luz daquilo que Deus diz na sua palavra, para perceber se é realmente aquilo que é verdade. Porque a verdade não está na igreja. A verdade não está no pastor da igreja. A verdade não está em pessoa alguma, nem em religião alguma. Onde é que está a verdade? Em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus apresenta então aqui uma condição fundamental e não é negociável para entrar no reino de Deus, para ser salvo, para garantir a vida eterna. E o que é que ele diz? É necessário, reparem na palavra que lá diz, qualquer que não receber, é necessário receber. Isto quer dizer que não é conquistar o reino de Deus, não é ganhar o reino de Deus, é receber. Receber dá-nos a ideia de estender a mão para aceitar aquilo que nos é oferecido. E a Bíblia nos diz que o reino de Deus, a salvação, nos é oferecida de graça. Paulo escreve aos Efésios dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é uma oferta de Deus. Então, como a criança que não tem que pagar nada por aquilo que nós lhe damos, nem sequer imagina que tem que pagar quando damos alguma coisa à criança, ela simplesmente recebe. Assim nós temos que receber também a graça de Deus. Todo o que vai a Jesus, sem ter nada para dar, recebe dele a salvação. Terminando e concluindo, irmãos, o texto de hoje é muito mais do que uma história ternurenta sobre Jesus e as crianças. É verdade que ele nos ensina muitas lições sobre o reino de Deus. Uma delas é que as crianças pequeninas são importantes no reino de Deus. Não as devemos desprezar e também não devemos desprezar ninguém, porque crianças são não apenas os pequeninos em idade, mas também os pequeninos em maturidade, os pobres de espírito, os humildes. Deus ama as crianças, Deus ama os pequenos, Deus ama qualquer fraco e quer incluí-los no seu reino, não no futuro, mas hoje, eles são o presente. Não podemos permitir que qualquer tipo de atividade ou programa despreze alguém no reino de Deus, mas devemos chamar aqueles que fazem parte desse mesmo reino que Deus ama para estarem
junto a Jesus, não podemos excluir nem julgar, achando que alguns merecem mais, estão mais preparados, são melhores para o reino de Deus. Porque aquilo que o Senhor Jesus diz é: venham todos os que estão cansados, oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes nós, adultos, achamos que somos fortes, que aguentamos, mas há um momento na nossa vida, irmãos, em que nós quebramos, em que nós chegamos à conclusão que estamos tão fracos, dependentes. E isso é o ponto onde nós podemos dizer: Senhor, salva-me. E aí nós tornamos-nos pequeninos. E é nesse momento, quando nos tornamos pequeninos, que humildemente e com fé, e dependendo unicamente da graça de Deus, somos como crianças e dizemos: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Sabe como é que pode ser criança? Vou terminar com isto. Jesus disse como é que você pode ser criança. Se não é criança ainda, ele disse: é necessário nascer de novo. Se nascermos de novo, começamos como crianças. Que Deus vos abençoe.